E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, interesse de desejo, e agradável aos seus olhos. Algo interessante em relação à aparência. E a árvore era desejável para dar entendimento, interesse intelectual, poder. Olha que interessante. Eu vou ler de novo esse verso. E a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus. O pecado entrou na humanidade através de algo que aparentemente era bom. Vou repetir. Como que o pecado entrou na humanidade? Através de algo que parecia ser bom. A árvore era, olha lá, parecia que era boa e agradável aos seus. O pecado entrou na humanidade através de algo que parecia ser bom e que veio através do olhar. O olhar é a janela da alma, é a fonte de todo desejo. Repita comigo: o meu olhar é a fonte de toda cobiça. Então o olhar é a fonte de todo desejo. Por que que a mulher desejou comer o fruto da árvore do conhecimento? Porque ela olhou e o que ela estava olhando parecia que era bom. Então o pecado, ele entra na humanidade através da visão. Vou repetir. O pecado entrou na humanidade através da visão. Por isso que aonde você coloca os seus olhos, determina para onde você vai. Por que que Sansão caiu? 3 quedas de Sansão. Ele viu as mulheres dos filisteus. Cai. Ele viu a prostituta. Cai. Ele viu o cadáver que tinha ali o mel. Todas as quedas na vida de Sansão acontecem por algo que ele estava vendo. Por que que Davi caiu? Porque ele estava no palácio, no terraço real, e viu uma mulher que despertou interesse nele. Então perceba que toda queda, ela é antecedida por aquilo que você olha. Então o que você olha antecede a sua queda ou a sua promoção. Por isso que eu quero começar essa pregação te fazendo uma pergunta: para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Tem um tema aí da pregação? Então isso você precisa analisar, porque o local que você olha determina muito do que você vai viver. E eu preciso que vocês prestem muito atenção. Eu profetizo aceleração ali na mídia, isso, não sei se chegou. Está descendo um rolo aí espiritual. Chegou aí? Chegou, tá aí? Ok. Eu não estou vendo isso, Senhor. Então vamos lá, a ira também vem do que eu vejo. Vamos continuar. Davi caiu porque ele viu o que não era para ver. Agora, gente, ô Melquizão, pega o microfone aí para a gente já começar a pregação. Melqui, me responda aqui algumas perguntas. O leão venceu Davi? Não. Hã? Não venceu. Dá retorno aqui para o Melqui, por favor. O urso venceu Davi? Não, não venceu.
O Golias, né, que é conhecido como um gigante, venceu Davi? Não, não venceu. Peraí, você está falando que Davi não cai quando luta contra o leão, não cai quando luta com o urso, não cai quando luta contra o gigante? Não. Nenhum deles venceram Davi. E Saul venceu Davi? Não. Peraí. Davi não cai contra leão, não cai contra urso, não cai contra gigante, não cai contra Saul, que era o rei que estava lutando contra ele. Então ele não cai no campo de guerra. Sabe onde ele cai? No último lugar que ele imaginaria que ia cair. Na casa dele. Pastor, qual que é a lição? Quando o diabo perceber que ele não vai conseguir te destruir, ele vai te distrair. Você pode repetir isso para quem está do seu lado? Se o diabo perceber que não consegue te destruir, ele vai tentar te distrair. Então você precisa tomar cuidado com as distrações. Porque as distrações são ferramentas que o diabo usa para tirar você do seu propósito. As distrações, aleluia. As distrações, o diabo estava tentando usar distrações aqui para tirar eu do meu propósito. Mas foi derrotado, graças a Deus. Então você precisa tomar cuidado para onde você está olhando. Olha que interessante, tem uma história na Bíblia muito conhecida, Ló. Estava dando confusão entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Abraão, um homem de fé, falou o seguinte: Ló, se você for para um lado, eu vou para o outro. Escolhe aí o lado que você quer. Coloca, por favor, Gênesis capítulo 13, verso 10. Gênesis capítulo 13, verso 10. Lê para a gente, Melk. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Peraí. Levantou os seus olhos e o quê? E viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor. Peraí, você está falando que Ló escolheu o lugar que ele iria, partindo de qual princípio? Da visão. Era como o jardim do Senhor. Você tem noção do que a Bíblia está dizendo? Olha aqui para mim. Sodoma e Gomorra parecia o Éden. Parecia o jardim de Deus. Então ele toma uma decisão na vida dele, se movendo por aquilo que ele estava simplesmente vendo. Por isso que você precisa tomar cuidado. Porque nem sempre aquilo que parece ser bom, é bom. E tem muitas pessoas tomando decisões erradas na vida porque estão pautadas naquilo que elas estão vendo. Você já viu aquela frase, nem tudo que reluz é ouro. Então cuidado com a aparência. Aqui já vai um conselho. Cadê as irmãs solteiras? Levanta a mão aí. Cadê a mulherada que quer desencalhar, gente? Levanta a mão aí. Cadê? Olha, tem gente que está ali, ó. Tá no... Apressa-te, ó Deus. Tem uns que estão no 40, né? Esperei com paciência. Outros já estão, apressa-te, Senhor. Cadê as solteiras? Isso é sério. Levanta a mão aí. Então, quando você for escolher casamento, preste atenção. É uma viagem sem volta. Pelo menos era para ser. Dentro do cristianismo, casamento não é uma coisa descartável. Ah, vou casar para ver se vai dar certo. Não. Dentro do cristianismo, casamento é uma viagem sem volta. Então, quando você for tomar a decisão mais importante da sua vida, que é essa, você não pode apenas olhar para a aparência. Tem muita gente fazendo como Ló, olhando e falando, nossa, ele é um gatinho. Olha como ele é sarado, pastor. Elas estão rindo porque elas sabem que é verdade. Então, aí, presta atenção, não sei se você já percebeu, mas no relacionamento, os bichos mudam, né? No começo ele olha e fala, é uma gata. Daqui a pouco ele olha e fala, é uma anta. Muda, né? Parece que, né? Ela olha e fala, nossa,
é um gatinho. Daqui a pouco ela olha, Davi, fala, é um cavalo. Fala para quem está do seu lado, cuidado que os bichos mudam. É verdade. O Nel que está falando com minha irmã gritou ali, é verdade. Então, você não pode tomar decisão importante na sua vida se baseando apenas naquilo que você está vendo. Parece que é brincadeira o que eu estou falando. E eu vejo uns caras, irmão, que são tão... O cara é águia para muita coisa, mas na hora de tomar uma decisão importante, o cara só vai por aquilo que ele está olhando. Pastor, quando ela passa por mim, eu tenho que tomar banho gelado, pastor. Porque ela é um avião, ô bobão. É um Boeing hoje. É um Airbus hoje. É um A380 hoje. Só que você precisa entender que uma hora vai murchar. E o que só vai ficar é o caráter. Está escrito na Bíblia que a glória do homem é como a erva do campo, que nasce, cresce, murcha. Murcha e morre. Você vê que antes de morrer murcha? Sim. Vocês conseguiram pegar? Essa não tem no Google, hein, gente? Ela, Vini, antes de morrer, murcha. E eu vejo, eu não sou contra a estética, mas, João, eu vejo que o ser humano, ele luta contra essa terceira fase aí, do murchar. Mas não tem como, uma hora murcha. Então, por isso que você não pode tomar decisão diante daquilo que você está vendo. Foi o que Ló fez, irmão. Ele olhou para as Campinas do Jordão, as Campinas do Jordão pareciam, Vini, olha o Vini rindo. e foi para lá. Pior escolha da vida dele. É por isso que a Bíblia diz assim, nós não andamos por vista. Nós andamos por quê? Por fé. Porque às vezes, eu estou todo arrepiado, irmão. Às vezes eu estou olhando algo que aparentemente é bom, só que a fé me faz entender que aquilo ali não é o que Deus tem. E muitas vezes eu vou olhar para algo que aparentemente não é legal, só que a fé me faz olhar e falar, existe um propósito de Deus nisso. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Ele quer casar, olha o que ele cantou. Ele quer casar, vai Vini. Olha para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Presença. Aleluia. Então cuidado com aquilo que parece ser bom. Você precisa fazer um diagnóstico espiritual. E olha que interessante, irmão, isso não tem no Google. Quando Deus foi mudar a história de Saulo, sabe qual foi o primeiro lugar que Deus tocou? Os olhos. Pegou, Lavínia? Para Saulo ter visão, Deus deixou ele ficar cego. Porque não é sobre o que você vê, é sobre o que Deus quer te mostrar. Vocês não entenderam? Antes, Saulo só via o que ele queria. Estudou aos pés de Gamaliel. Nenhum teólogo conseguia debater com Saulo. Ele só via o que ele queria. A lei. Para Deus mudar a vida de Saulo, Deus deixou ele cego. Para dar a visão. Tem gente aqui que tem um relacionamento com Deus de Saulo e Gamaliel. Um relacionamento de intelectualidade. Ai, nenhum pastor me convence. Então, a pessoa está se relacionando com Deus através desse relacionamento. Saulo e Gamaliel. A lei, intelecto. E aí o que Deus fez? Para Saulo começar a enxergar as coisas como Deus queria, Deus deixou ele cego. Porque só através disso, Saulo ia começar a olhar para o que Deus queria que ele olhasse. Então,
essa questão de para onde você está olhando, isso vai reger a sua vida. Por isso que Jesus disse, se os seus olhos, olha aqui para mim, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Agora, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. E quão trevas serão? Então, para onde nós olhamos, define muito o que nós viveremos. Agora, olha como é interessante, quando eu olho da maneira errada, eu posso cair. O fruto parecia bom. Sodoma e Gomorra parecia o Éden. Agora, quando eu olho como Deus quer, para onde Deus quer, isso também muda tudo. Por exemplo, na mesma história, eu vou história por história. Se ele não pegar, irmão, não volto aqui na próxima segunda. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Vini, olha isso. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Olha que interessante, Adão nunca falou que estava se sentindo sozinho. Adão não estava no Éden. Não, é porque tem gente que ele quer usar a carência como ponto de partida para se relacionar com outrem. Preste atenção, em nome de Jesus, não tente se relacionar com outra pessoa para suprir a sua carência. Porque se você não resolveu a sua vida, você vai estragar dos outros. E o fim de tudo é quando dois poços de carência se encontram. Aí acabou. Então, preste atenção, se resolva primeiro em Deus para não estragar a vida dos outros. Eu estou me sentindo sozinha, pastor. Você vai acabar com a vida de alguém. Eu estou me sentindo sozinho, pastor. Meu amigo, se resolva primeiro. Se você não está conseguindo ser feliz caminhando com Deus, não vai pensar que quando tem alguém do seu lado, essa pessoa vai te fazer feliz. Deus não colocou Eva ao lado de Adão para preencher Adão. Sabe por quê, Melk? O homem já era completo. Pegou? Então Deus não colocou a mulher ao lado de Adão para completá-lo. Deus colocou a mulher ao lado de Adão para transbordá-lo. Primeiro eu me completo no meu relacionamento com Deus. E depois Deus me proporciona aquilo que vai fazer eu transbordar. Você pode aplaudir ao Senhor? O solteiro dando aula de relacionamento. Olha, eu tenho base bíblica para defender minha vida, tá vendo? Olha para quem está do seu lado e fala assim: se resolva primeiro em Deus, para não estragar a vida dos outros. Então, Melk, olha lá, Adão nunca falou, estou carente. Adão não estava igual o Vini, aproveitando para cantar a música, para cantar alguém. Não. Adão estava tranquilo. No Éden, tranquilo, pleno. Aí, lê o próximo versículo. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. Peraí. Nenhum versículo Deus falou que não era bom que Adão estivesse só. Olha o El prestando atenção. Para baterista prestar atenção é que Deus está no jardim mesmo, El. Nenhum Deus falou não é bom que o homem esteja só. No outro, Deus levou Adão para ver os bichos. O que tem a ver uma coisa com a outra, o Melk? Ô Vini, vamos. Gente, eu quero que vocês raciocinem comigo. Vamos lá, Bíblia. Nenhum versículo Deus olha e fala assim: não é bom que o Vini esteja só. Aí olha o que Deus... Você é Deus na sua vida. Nenhum versículo Deus falou, não é bom que o Vini esteja só. No outro versículo, Deus pega Adão e fala assim: olha os bichos aí, ó.
Melk, o que uma coisa tem a ver com a outra, irmão? Deus chama Adão para contemplar. E aí quando ele chega para ver, ele encontra um casal de cada espécie. Pegou? Peguei. Adão não tinha desejo de ter uma adjuntora, porque ele não sentia falta. Pegou? Peguei. Arrepiei. Então vai, você pegou, vai. O desejo não havia brotado nele porque ele ainda não tinha visto como é ser casal. Mas aí quando ele contempla a natureza, ele vê na natureza a dádiva de um estar para o outro, assim como Deus está para a humanidade. Glória a Ele Deus. Pegou, Vini? Deus precisava plantar o desejo no coração do homem. E para o desejo nascer, o que Deus fez? Permitiu que ele visse. Você pegou? Assim como o diabo tenta usar, eu estou todo arrepiado, assim como o diabo tenta usar distrações para te derrubar, Deus também usa coisas extraordinárias para você viver o propósito que Ele tem na sua vida. Para onde você está olhando? Para aquilo que o diabo está te mostrando ou para aquilo que Deus está te proporcionando? Melk, então o desejo só nasce quando o homem vê. Antes de Deus colocar na minha mão, Deus primeiro precisa colocar na minha visão. Porque se eu não alcanço com os meus olhos, eu não vou conseguir alcançar com a minha mão. Conseguiu pegar? Sabe por que tem gente aqui que não está conseguindo alcançar coisas extraordinárias? Só tem referência medíocre. Pergunta para quem está do seu lado, quais são as suas referências? Olha aqui para mim. A sua referência te modela. Você é moldado por aquilo que você admira. Você sabia disso? O que você admira te molda. E se você só olhar para porcaria, você vai ser moldado só por porcaria. Por isso que, para onde você olha é muito importante. Tem gente aqui, meu amigo, que só tem referência péssima. Deus olhou o homem para ver a natureza, e através da natureza nasceu o desejo. Olha como a visão é importante. Gênesis, capítulo de número 13, nós vamos voltar. Gênesis, capítulo de número 13, verso 11 agora. Ló escolheu Sodoma e Gomorra. Coloca o 12. O próximo. Até que Deus mandou ele olhar e contar. Lê pra gente. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti. Repete de novo. Porque toda esta terra que você vê, eu te darei. A ti e a tua descendência para sempre. A visão, pega isso aqui, que isso aqui é muito poderoso. A visão de Abraão ia definir o nível da conquista. Olha o que Deus falou, eu vou traduzir. Abraão, levanta os seus olhos. Olha o que Deus está falando, levanta os seus olhos. Alguém consegue levantar os olhos assim? Então Deus já está falando, ó, foi o que eu preguei, postura. Levante os seus olhos. E olhe agora. Aonde a tua visão, tem gente pegando, aonde a tua visão alcançar, eu vou te dar. Eu vou conjecturar para que vocês entendam. É o que aconteceu ali, tá? Isso foi restrito. Era Deus falando o seguinte, Abraão, olha, aqui é estreito, né? Olha daqui do estreito. E se a tua visão alcançar até Jurerê, eu vou dar para a tua descendência, até Jurerê. Se você olhar e conseguir ver para Balneário, até Balneário eu vou colocar na tua mão. Estou aqui usando conjecturas. Se você conseguir aqui de Floripa olhar até São Paulo eu vou dar para a sua descendência. Ou seja, o nível da visão de Abraão ia definir o nível do que Deus colocaria nas mãos dele. É por isso que você precisa
ter uma visão ampla no que se diz a respeito àquilo que Deus pode fazer você viver. Eu vou repetir, tem muita gente aqui que não está desejando coisas extraordinárias porque não tem boas referências. E você precisa ter uma visão ampla. Preciso que você declare isso para quem está do seu lado. Fala assim: quanto mais ampla for a sua visão, mais ampla será a sua vitória. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Às vezes, para Deus te mostrar coisas novas, Deus vai ter que trocar você de lugares. Porque às vezes os lugares que você sempre esteve não estão permitindo que você visualize aquilo que Deus quer que você visualize. E muitas vezes, eu estou começando a arrepiar, Melk, para Deus me mostrar coisas novas, Deus vai mudar as minhas companhias. Eu não sei se você está entendendo, mas se prepare, porque se for necessário Deus mexer até no seu ciclo de relacionamento para te apresentar coisas extraordinárias, Deus vai fazer isso. E eu vou declarar uma palavra debaixo da autoridade que é no nome de Jesus. Se prepare, porque Deus vai colocar pessoas com uma visão ampla do seu lado para amplificar também o nível da tua visão. Chega, tem gente pegando ali. Chega de andar com gente medíocre. Chega de andar, aleluia! Chega de andar com pessoas que pensam pequeno. Chega de andar com pessoas que só olham para as coisas de baixo. Deus está dizendo: se prepare, porque eu vou colocar no teu caminho pessoas que serão uma mola propulsora. Alguém lá atrás está pegando para viver o seu propósito. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Bate na mão de no mínimo 3 pessoas aí e fala para ela: se prepare, porque tem gente com visão chegando aí. Se prepare, porque tem gente com visão chegando aí. Se prepare, que tem gente com visão chegando aí. Chega de andar com gente que só reclama da vida. Deus vai te apresentar novas referências. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Vini, você pediu para alguém levantar? Não pedi. Melk, você pediu para alguém levantar? Eu não. Eu pedi para alguém levantar? Não pediu E por que também. eles levantaram se ninguém pediu? Eles conseguiram enxergar O quê? a glória de Deus. Você precisa de referências boas. Eu me lembro, meu amigo, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu me lembro, eu sou o caçula da minha casa. E eu, por muito tempo, olhei carro. Quando eu era criança, eu olhava carro. O que é olhar carro? Chega ali uma pessoa para estacionar, e eu era aquela criança que falava: ô tio, ô tia, posso cuidar do carro para você? Depois me dá um troco? Eu era essa criança. E andava de transporte público, normal, como a maioria dos brasileiros. Mas dentro do ônibus, eu olhava para as pessoas dirigindo o carro e falava assim: se elas podem ter um carro, por que eu não posso? Irmão, aí eu comecei a sair de casa, assim, ó. Aí a vizinha chamou minha mãe e falou assim: cuidado com esse negócio de igreja na vida do Raik, que ele está ficando meio doido. Não, isso é sério, tá? Não é? Ele falou. Porque ele estava na rua andando como se estivesse dirigindo. É fé, né? Fé deixa a gente maluco. Dirigia mesmo. Tinha um terreno do lado de casa. Olha a loucura, gente. A minha casa era a mais humilde da rua. Eu olhei para o terreno do lado e falei assim: ô mãe! Não tinha ninguém no terreno. Eu já estava vendo a casa que eu ia construir ali, de tudo. Todo mundo, esse negócio de igreja está mexendo com a cabeça do Raik. Vou traduzir.
eu consegui visualizar que eu tinha potencial para dirigir um carro e que Deus poderia me dar um carro. Aí, negão, saí do busão. Porque eu consegui ver. Consegui ver. Comprei um Corsinha Classic, sem nada de entrada. Muita fé, eu era muito louco. Mas era a única alternativa que eu tinha. Sem direção hidráulica. Dureza, dureza. O Mel que falou dureza. Mas aqui, era melhor estar de ônibus ou num Corsinha? Como você se chama? Como você mesmo? Jason. Daqui a pouco eu vi que existia carro automático, Jason. Aí eu olhava para o Corsinha, dureza, e falava assim: já não estou mais me vendo em você. Estou me vendo sem pisar na embreagem. Pegou, Jason? E aí as coisas vão acontecendo, porque eu consegui ver. Entrava na loja, quanto custa esse aqui? Duro. Mas eu estava me vendo lá. Já viu aqueles crentes que passam perto de um carro, de uma casa, e eu profetizo? Eu era esse nível. Você precisa ver, senão você não deseja. Eu estou falando, olha aqui para mim, você precisa ter ambição na vida. Quem não tem ambição não chega a lugar nenhum. Por que um monte de gente não consegue romper a escassez, vencer a cadeia da pobreza? Porque não tem ambição. É aquele tipo de pessoa, Jason. Ah não, o que Deus tiver para mim está ótimo. Eu não estou falando para você se tornar ganancioso. Eu estou falando que você precisa ter ambição, vontade de vencer. Alguém está entendendo? Então, muita coisa aconteceu na minha vida, porque primeiro eu consegui visualizar. Então tem coisas que Deus está querendo te mostrar. Deus está querendo que você olhe e diga: é isso. É assim que vai ser a minha casa. É assim que vai ser a minha empresa. Deus está querendo que você use a sua fé e comece a visualizar o que Ele pode fazer através de você. E eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje as lutas não vão mais te cegar. Você vai conseguir ampliar a sua visão para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você crê, eu quero que você aplauda bem forte ao nome do Senhor. Preciso ver. Preciso ter uma visão ampla. Eu estou sentindo muito a presença de Deus aqui. A visão é tão importante que Jó falou: fiz um voto com os meus olhos. Uma das igrejas de Apocalipse, sabe o que Deus falou? Eu vou dar colírio para vocês, porque vocês estão precisando. Imagine Deus olhar e falar assim: vocês precisam de colírio. E tem gente aqui, meu amigo, que no espiritual está com cataratas. É sério, tem gente aqui que está com a visão toda distorcida, ofuscada. Estevão é um exemplo maravilhoso, mesmo tomando pedrada. Olha para onde? O céu. E pede para Deus matar quem estava apedrejando ele? Jamais. Eis que vejo os céus abertos. Sabe qual foi a oração que ele fez? Qual? Perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. A visão que eu coloco em Deus não anula a dor que eu sinto, mas não dá o poder para a dor me dominar. Eu tomo pedrada, sinto a pedrada, mas não dou o poder para a dor governar a minha vida. Preste atenção e eu finalizo a pregação. Se a dor está governando a sua vida, esse é o maior sinal que você não está mais olhando para o lugar certo. Se a dor das lutas estão interferindo no seu comportamento, é porque você não está olhando para o lugar certo. Coloca, por favor, Salmo, olha que interessante, meu amigo, e nós finalizamos, Salmo 34, 5. Lê pra gente. Olharam para ele. Coloca a NVI que fica melhor, que eles vão entender de forma mais ampla. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Lê mais uma vez.
Os que olham para ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Lê mais uma vez, Melk. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Os que olham para quem, Melk? Para Jesus. Ficam como? Ficam como, Vini? Ficam com os rostos radiantes de alegria. O que é estar radiante de alegria? Muito feliz. Porque quando você olha para Jesus, mesmo não tendo a melhor vida aqui, você consegue encontrar sentido, significado até naquilo que é indesejável para você. Como que uma pessoa consegue ser feliz sofrendo? Como que uma pessoa consegue cantar com dor? Como que uma pessoa consegue caminhar fraca? É porque ela está olhando para o autor e consumador da fé. Eu não sei se você está entendendo, mas se o diabo está tentando te cegar, Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: eu vou fixar, eu vou prender o seu olhar na minha presença, assim diz o Senhor. Se eu estivesse no teu lugar, meu amigo, eu aproveitaria para pegar. O diabo está pensando que vai te tirar do teu propósito. O diabo está pensando que vai te tirar da presença de Deus. Mas assim diz o Senhor: eu vou fazer uma coisa nova que vai fazer com que os seus olhos brilhem outra vez. Levanta a mão que eu tenho uma palavra para você. As coisas do mundo, o brilho dessa vida não vai te atrair mais do que a presença de Deus. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Só a igreja. Eu sei que pode ser melhor. Aumente o volume do teu coração e declare: uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Se é verdade isso, canta com o coração. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Declare, meu, que uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, meu Deus, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz.
face, quero olhar na face. Eu quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Lindo, lindo és. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus, lindo, lindo és. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Mesmo que Jesus. Ele me leva. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Deus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Já tem pessoas, João, Davi, tem pessoas se rendendo a Jesus antes do apelo ser feito. Eu não sei se você está entendendo, mas aqueles que olham para Ele estão radiantes de alegria. É impossível uma pessoa que está olhando para a direção certa viver uma vida triste. É impossível, porque ela consegue entender, Érica, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Salmo 121. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Levanta a tua mão que eu tenho uma palavra para você. 2025 não é um ano de viver de cabeça baixa. 2025 a depressão não vai te parar, a síndrome do pânico não vai te pegar. Deus está nessa noite te dando uma injeção de ânimo. Você que está na galeria, você que está na sua casa assistindo essa mensagem agora, receba a força do Senhor para se levantar e viver o propósito que Ele tem para você. Receba a força agora, receba a unção agora, receba a presença de Deus que te renova agora, 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 agora. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Deus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza.
Elas não nos atraem mais, porque a glória de Deus queimou todos os amores que nos tiravam do propósito. E tem gente aqui que as coisas do mundo ainda atraem elas. Só que nessa canção, Vini, está acontecendo uma guerra espiritual. Está acontecendo uma guerra, uma batalha espiritual aqui. E Deus está dizendo nesse momento: eu vou tirar a força do pecado sobre a sua vida. O pecado não vai mais te dominar. Chega de procurar alegria nos lugares errados. Pastor Raik, eu já tentei tanto viver a vontade de Deus, mas parece que eu tento e nunca consigo. O pecado sempre me vence. O Senhor nessa noite está dizendo: eu estou agora atraindo os seus olhos para a minha presença. Eu estou tirando agora o poder do pecado sobre a sua vida. Eu quero que você levante a sua mão e eleve os seus olhos em direção do céu. E você vai declarar que você tem fome de Deus. Você vai declarar que você tem fome de Deus. Fome de Deus, fome de Deus, fome de Deus. E até aqueles que não têm sentirão, porque o Espírito de Deus vai gerar no teu coração desejo. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Olha essa cena, olha essa cena, Érica, crianças, eu ainda tenho fome, olha essa cena, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Lavínia, Érica, Vini, eu quero ver o pecado atrair uma jovem assim. Sabe o que Deus está fazendo aqui agora? Eu não sei quantos anos de idade ela tem. 9 anos de idade. Como você se chama? Laura. Não é normal com 9 anos de idade estar chorando na presença de Deus, Laura. Mas Deus te marcou desde o ventre da tua mãe. Você talvez não está entendendo muita coisa que está acontecendo aqui, mas o que Deus constrói em você hoje aqui, Laura, te blinda para o teu futuro. Quando você crescer, o diabo vai tentar te tirar da presença de Deus, mas ele não vai conseguir, Laura, porque Deus hoje está te marcando com um chamado. E quando o mundo tentar te atrair, esse fogo que Deus acende no teu coração hoje, Laura, vai te manter de pé na presença do Senhor. Você vai ganhar muitas almas, muitas almas, muitas almas. Um dia a velhice vai chegar para mim, mas eu ainda verei essa profecia se cumprindo na tua vida, porque Deus vai te levantar como uma grande pastora para revolucionar essa geração. Quem pode glorificar Deus? Deus está marcando crianças hoje aqui. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar.
Coloca a mão nos seus olhos agora. Coloque a mão nos seus olhos. Você já perdeu muito tempo na vida olhando para o que Deus não queria. Escamas vão cair agora. Mel, que escamas vão cair agora. As escamas cairão ao chão. Ore pela tua visão agora. Sua luz me encontrou e agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E à medida em que que os seus olhos espirituais sejam abertos agora. Quantos estão aqui pela primeira vez? Você que está pela primeira vez aqui, agora, quando finalizar o culto, eu quero que você sente-se nas primeiras fileiras. Vai ter um momento especial para você de 5 minutos. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. O culto está finalizado e eu te espero na próxima segunda. O Senhor ministra no meu coração que tem coisas que o céu está desejando manifestar em Florianópolis. Segunda que vem eu te espero. Que Deus te leve em paz e em segurança para sua casa e que essa palavra fique cravada no seu coração. O culto está finalizado.